Antes das pragas, antes do rio virar sangue, antes do céu escurecer, existia um homem que se achava invencível. No coração do Egito, sentado em um trono de ouro maciço, governava o homem mais poderoso da terra. Ele não era apenas um rei, era considerado um Deus vivo. O povo se curvava diante dele, os exércitos marchavam ao seu comando, as pirâmides se erguiam sob sua ordem. O Nilo alimentava sua riqueza. O Egito era a maior potência do mundo. Riqueza, ouro, poder, absoluto, autoridade, inquestionável. Ele comandava milhares, dominava nações, decidia quem vivia e quem morria. Mas havia algo maior do que sua coroa, maior que seu trono, maior que seu império, seu coração. Um coração endurecido, orgulhoso, altivo, que se recusava a reconhecer qualquer autoridade acima dele. Ele acreditava que ninguém poderia desafiá-lo, muito menos o Deus dos escravos hebreus. Quando ouviu a ordem, "Deixe o meu povo ir", ele respondeu com desprezo: "Quem é esse Deus para que eu lhe obedeça?" E foi ali que o confronto começou. Não era apenas Moisés contra Faraó, era o Deus Todo-Poderoso contra o orgulho de um homem. E quando o coração se fecha, o juízo se aproxima. Então, Deus começou a ferir o Egito segundo seus princípios. Não foi apenas castigo, foi confronto, foi revelação. Foi um juízo contra os deuses que o povo adorava. E praga por praga, o Egito foi abalado. O rio Nilo, fonte de vida do Egito, virou sangue. Os peixes morreram. O cheiro de morte tomou as margens. A água se tornou impossível de beber. Mas essa praga não era apenas sofrimento. Ela confrontava Hapi, o deus do Nilo, considerado o sustentador da fertilidade e prosperidade. O que o Egito chamava de Deus não pôde salvar seu próprio rio. E assim a segunda praga, e vieram rãs. Rãs por toda parte, nas casas, nas camas, nos fornos, nos palácios. O Egito foi tomado por um mar de rãs vivas e depois por montes de rãs mortas. O odor era insuportável, o ar ficou pesado. Essa praga confrontava Heket, a deusa rã da fertilidade e da vida. A criatura que era símbolo de bênção virou símbolo de caos. O pó da terra se transformou em pequenos insetos. Eles cobriram homens e animais. Coceira, irritação, desespero. Essa praga confrontava Geb, o deus da terra. Se a terra era divina, por que produziu tormento? E assim veio a quarta praga. Nuvens de moscas invadiram o Egito. Contaminaram alimentos, espalharam doenças, tomaram os palácios. Essa praga confrontava Kepri, o deus associado aos insetos e ao renascimento. O que era símbolo de criação virou símbolo de decadência. O gado egípcio começou a morrer. Bois, vacas, cavalos, perda econômica, crise agrícola, desespero. Essa praga confrontava Hathor, deusa vaca da fertilidade, e também Apis, o touro sagrado. Os animais considerados divinos não puderam se salvar. E assim feridas dolorosas cobriram os corpos. Inflamação, dor, humilhação. Nem os sacerdotes conseguiam permanecer em pé. Essa praga confrontava Sekhmet, deusa da cura e da proteção contra doenças. A deusa da saúde não pôde curar seu próprio povo. O céu escureceu. Granizo misturado com fogo caiu sobre a terra. Colheitas destruídas, árvores quebradas, terra devastada. Essa praga confrontava Nut, deusa do céu, e Shu, deus do ar. O céu que adoravam se voltou contra eles. E assim o pouco que restou foi devorado. Nuvens de gafanhotos cobriram o solo, nada verde permaneceu. Essa praga confrontava Osíris, associado à vegetação e à fertilidade da terra. A esperança de colheita desapareceu.
Então o Senhor enviou trevas sobre o Egito. Não foi apenas noite, foi uma escuridão densa, pesada, apavorante. Por 3 dias, ninguém podia ver ninguém. Ninguém se levantava do lugar onde estava. Mas nas casas dos hebreus havia luz. Essa praga não era apenas julgamento, era um confronto direto contra Ra, o Deus Sol, considerado o Deus mais poderoso do Egito. Então o Senhor falou com Moisés: cada família tomará um cordeiro, e o sangue será colocado nos umbrais das portas. Naquela noite, o anjo da morte passaria pelo Egito. E onde não houvesse sangue, o primogênito morreria. Mas onde houvesse o sangue do cordeiro, haveria proteção, haveria livramento. À meia-noite, o juízo começou, gritos ecoaram pelas ruas do Egito, choro, desespero, do filho do servo ao filho do próprio faraó. Nenhuma casa ficou sem alguém morto, inclusive o primogênito de Faraó. Essa praga foi o confronto mais direto e humilhante. Ela confrontou Osíris, deus da vida, morte e ressurreição. Ísis, protetora das crianças Horus, considerado filho divino e símbolo do herdeiro real. E o próprio Faraó, que era visto como encarnação divina na terra. O Egito acreditava que seus deuses protegiam a linhagem real. Mas naquela noite, nenhum deus respondeu. Porque o Senhor estava declarando: somente eu tenho poder sobre a vida e sobre a morte. Faraó resistiu quando o rio virou sangue. Resistiu quando as rãs vieram. Resistiu nas trevas. Mas quando aquilo que ele mais amava foi atingido, o coração endurecido se quebrou. Porque quando algo que colocamos acima de Deus é tocado, tudo muda. Levantem-se, saiam do meu meio, levem seu povo e vão servir ao seu Deus. A libertação finalmente foi concedida. Não por diplomacia, não por estratégia, mas pelo poder do Deus que nunca perde batalhas. As 10 pragas do Egito foram confrontos contra a idolatria. Cada praga desafiou um deus egípcio. Cada sinal expôs a fraqueza daquilo que o povo adorava. O problema nunca foi falta de prova. Foi o coração endurecido. Faraó viu milagres, viu juízo, viu poder, mas escolheu resistir, até que o juízo tocou seu próprio filho. Essas foram as 10 pragas do Egito, vindas de um Deus soberano, um Deus que confronta o orgulho, um Deus que liberta o seu povo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de seguir o canal, curtir e comentar. Isso nos ajuda a crescer e levar a palavra do Senhor para outras vidas. Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Isto é o meu corpo. Este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vós. Lázaro, vem para fora.